né? O Flamengo, no início da partida, parecia que seria uma goleada, né? Então, o Flamengo criou várias chances, o Flamengo pressionou o América não conseguiu encaixar essa marcação. Isso foi acontecendo no finalzinho do primeiro tempo e aí, no segundo tempo, criou-se uma ansiedade, né? Eu acho que é isso que tá pesando um pouco para o Flamengo. Quando suas principais peças não aparecem, cria-se uma expectativa ali, uma ansiedade de fazer o gol, e aí o Flamengo se bagunça, se desorganiza de uma forma, Plirra. Eu acho assim, que ainda... A partir dos 15, 20 minutos do segundo tempo, o time... Eu acho que coletivamente o Flamengo está devendo demais. Sabe? Coletivamente. Qual é a cara do Flamengo do São Paulo? É a cara da bagunça. Mas assim, em alguns momentos que o time fica muito bagunçado. Eu não acho tanta bagunça, não. Mas eu acho que sim. Eu acho que é o seguinte, o Flamengo, o do Sampaoli, ele não jogou nenhum jogo bem que não tivesse utilizado 2 volantes. Nenhum. Também. Todos os jogos que jogou com um volante só, o time fica muito vulnerável, porque hoje o Gerson, apesar de estar jogando muito bem, o Gerson está muito mais ofensivo do que com preocupações defensivas. Então aí o time realmente criou, mas não fez. E aí depois no segundo tempo sofreu, porque aí não tinha marcação. Várias vezes o América vinha até com superioridade numérica, conseguiu fazer o gol. No final o Flamengo deu sorte que saiu com o empate. Mas é isso que parece, o Flamengo parece que em muitos momentos os jogadores tomam decisão da cabeça, sabe? Então, assim, a gente viu o Davi Luiz sofrer um pouquinho com o torcedor, né? Você estava no estádio, eu queria saber isso. Ele sofreu uma pressão e ele não jogou mal. Mas ele não teve um lance forte, que você... Fábio, eu uma pressão isso também. 50%, sabe? 50% do estádio. Do estádio, quando ele pegava na bola, enfim. Mas ele não teve nenhum lance que ele se expôs aí a uma jogada errada. Mas era uma demanda represada. Olha, e aí o Davi tem esse jeito de jogar. Então, assim, ele sai à frente a hora que ele quer. E quando ele... Isso que eu falo que coletivamente às vezes chama atenção. Porque quando ele sai, você não vê movimento de recomposição. Então, tudo bem, o cara vai à frente, encaixa um volante, você vai se encaixando. O Flamengo parece que em alguns momentos, principalmente quando cria essa ansiedade de fazer o gol, se desconfigura. Então, assim, os jogadores... O Gabigol sai da área, vocês não vêem ninguém... O normal é o quê? O jogador, o camisa 9, ele sai da área para a entrada de um outro jogador, abrir espaço para um jogador do meio. Não, o Flamengo não faz isso. O Gabigol sai da área porque ele não recebe a bola. E não tem ninguém que entra ali, que se movimenta para essa posição. O Davi Luiz, ele vai à frente, por exemplo, ele tenta criar a jogada no meio campo e não tem uma recomposição. Então, assim, fica muito a critério, e que a gente escuta muito é isso. Quando o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, os caras não estão... O jogo não está fluindo, o Flamengo não consegue vencer, não consegue jogar bem. Eu acho que coletivamente falta muito. Eu não sei se é esse mecanismo do São Paulo que ele mexe a cada jogo o time, que ele dá a mesma importância para o elenco todo, né? Ele não repete escalação, enfim. Mas eu acho que coletivamente o Flamengo está devendo. Individualmente é muito forte, como o Luiz falou. Você notou, além dessa questão do Davi Luiz, outros sinais assim de impaciência da arquibancada com o jogador? Com o time? Não. E com o Sampaoli? Não, também não. Não percebo. Assim, você escuta no normal de arquibancada uma substituição, uma mexida que faz, que o torcedor não concorda. Mas não ficou claro no Maracanã. Eu acho que o foco foi em cima do Davi. O termômetro que a gente tem, o único termômetro que a gente tem é rede social mesmo, que nem sei se é o ideal para se levar. Então, rede social eu já não acompanho. Mas o do torcedor rubro-negro em relação ao Sampaoli não é positivo, não, para isso. Claro. O torcedor de rede social, ele é hater por natureza. Parece que assunto na rede social só pra... O fato do Flamengo contratar muitos jogadores, do elenco, se cobra muito também, né? Assim, é lógico, é o melhor elenco, mas o futebol hoje a diferença não é absurda de uma equipe para outra. Então, assim, eu acho que é muito função disso. A gente fala, o Corinthians está 6 jogos invicto. O Flamengo, eu acho que são 19 jogos, eu acho 14. Sim, por aí. Né? E perdeu um jogo, 19. Sim. Eu acho que, assim, taticamente está se acertando, mas quando joga os 2 volantes. Mas o time se desarruma e, principalmente, também, Fábio, porque eles se confiam muito que vão ganhar o jogo a qualquer momento, aí se expõem, tem adversário e aí fica aberto no contra-ataque. Isso acontece mesmo? O cara... Acontece. O Flamengo, assim, você pode ver, pode estar 19 jogos e perder um, mas quase todos levam gol. É um time que leva muito gol. Entendeu? O time que realmente... Outra coisa que eu li, viu, Praz, na rede social, é que, também de rubro-negros, é que fica muito claro que esse time se dedica mais, Luiz Fabiano, nos jogos maiores, nos jogos mais decisivos ou em clássicos. Isso existe no futebol ou é conversa? O jogador se dedica em qualquer partida da mesma maneira? Não, existe. Vou ser sincero aqui que tem certos jogos que você se motiva mais. A concentração. A concentração é maior, você se dedica mais, porque sabe da qualidade do adversário, sabe que a qualquer momento o adversário pode
te fazer um gol. Eu assisti alguns jogos do Flamengo. O que chama atenção é a questão da desorganização do time. Às vezes, taticamente, é uma confusão. Você não sabe se tem 2 volantes, quem que é volante, se marca, se não marca, o Gabigol sai da área, não tem atacante. É o estilo do São Paulo. Dá muito espaço para o adversário. Dá espaço, deixa jogar, porque o jogador, a organização do futebol é muito importante, você se recompor, e às vezes parece que ninguém se recompõe, né? Deixa espaço. E isso é que parece, né? Mas em termos de individuais, para mim, é o melhor time do Brasil. É isso aí. E só se reforça. E por isso que muitas vezes o Flamengo ganha, porque tem continua dependendo das individualidades. Né? Chega lá o Gabigol, faz uma jogada, faz o gol. Rascaeta vai e faz o gol. Aliás, outra coisa do Sampaoli, a gente meteu o pau no Abel quando ele deu uma bicuda no microfone, né, na final da Supercopa contra o Flamengo. O Sampaoli também, na saída de campo no sábado, deu-lhe uma bicuda no microfone, também super condenável. O microfone não tem nada a ver com isso, além de custar bem caro. Deveriam cobrar do clube o prejuízo, porque alguma coisa ali, com certeza, quebra. O Flamengo é amplamente favorito contra o Grêmio, para você, Didi? Favorito, né? Favorito, sim, mas amplamente, esses são 2 jogos, né? Esse tipo de competição é complicado, porque você... É que no histórico dos confrontos do Renato com o Flamengo pelo Grêmio, cara, esse é o mais acessível? Cara, sim, por equipe eu acho o Flamengo melhor, mas... Copa do Brasil é complicado, você joga um jogo, tem um cara expulso, não consegue o resultado e chega na casa, Flamengo, no caso, vai decidir em casa, mas vai com expulso, o Grêmio faz 1-0, consegue se segurar. Assim, mas o jogo normal, acho o Flamengo mais time, mas não me surpreenderia se o Grêmio se classificasse, não. Não é aquela coisa, que absurdo, não. Não vejo como um absurdo, não. Quem não surpreende mais ninguém, ainda bem, porque é um time super linear. E mesmo quando dá toda a pinta de que vai perder, empata e quase ganha, é o Botafogo. Até os 38, né, do segundo tempo, estava perdendo na Vila por 2-0. Tudo bem, portões fechados. Aliás, que saco, né? 2 jogos seguidos ontem com portões fechados. Vila e São Januário. É muito chato para todo mundo. 2 caldeirões, né? 2 caldeirões, é verdade. O Santos não fez... Brigar pelo título de campeão brasileiro. Olha só, em 2021, ele terminou 13 pontos atrás, né, do campeão. Em 2022, foram 19 pontos atrás do campeão. Em 2023, com o campeonato vigente, né, com o campeonato acontecendo, já são 12 pontos atrás do líder, o Botafogo. É incrível para um time, por exemplo, o Vitor Birner costuma chamar, às vezes, fazer uma comparação e, no meu modo de ver, procede absolutamente, com o Bayern de Munique. Você imaginar o Bayern de Munique nessa situação, né, pela diferença de elenco, pela diferença de poderio que tem, nessa situação que a gente acabou de apresentar em temporadas recentes, o Flamengo não conseguindo sequer disputar o título, é muita coisa, né, Jean? Bem-vindo. Legal. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Eu acho que sim, até porque o normal seria o contrário. Quer dizer, porque o Flamengo tem vencido muito. O Flamengo tem sido campeão constantemente, né, o tempo todo. Acho que, de maneira geral, o torcedor não pode reclamar de falta de títulos do Flamengo nos últimos anos. Mas é curioso que no Campeonato Brasileiro, que é aquele que, em geral, premia o melhor elenco, né, quem tem mais condições financeiras de contar com um bom elenco, com um elenco amplo, o Flamengo acabe ficando para trás como ficou nas últimas 2 temporadas e como vai ficando... Só lembrando, tá, gente? Nos últimos 4 anos, o Flamengo tem 2 brasileiros. Isso é chilique da mídia querendo desestabilizar. Nessa também, embora nessa você tenha um Botafogo que está completamente fora da curva, né? Não fosse por isso, o Flamengo estaria lá em cima. Eu acho que assim, a gente tem que tentar analisar. A gente fala muito, né, do Flamengo, que o Flamengo muitas vezes vence os seus jogos na qualidade dos jogadores, na qualidade individual, quer dizer, talvez tenha menos regularidade, mas tem conseguido nos mata-matas não tropeçar, né? Porque não fosse assim, não teria ganhado Libertadores e Copa do Brasil na temporada passada. O que isso indica? Eu acho que indica que o trabalho de gestão financeira é muito melhor do que o trabalho de gestão esportiva. Porque
é evidente para mim que o campeonato por pontos corridos é aquele que, em geral, premia o melhor trabalho do ponto de vista da gestão esportiva, de montagem de elenco, não só farto, como é o elenco do Flamengo, mas com peças importantes e variadas. Quer dizer, então, tem uma questão que eu acho que vai para além da competência financeira do Flamengo, e ela é indiscutível, né? Claro que é o clube que... Mano, não dá para não interromper, galera. Pergunta pro PSG se ele prefere ganhar a Liga todo ano, 5 anos ganhando a Liga, ou se ele prefere uma Champions. Estaria respondido a esse senhor aí. Tem mais condições de faturar por conta do tamanho da sua torcida, mas de qualquer maneira... Por quantos anos o Flamengo não sofreu, mesmo tendo essa torcida que sempre foi gigante? Então, acho que desde a gestão Bandeira, que a questão financeira ela é indiscutível. A gestão esportiva, para mim, ela ainda deixa muito a desejar. Porque se não fosse assim, com o elenco que tem, e o Birner fala do Bayern, mas hoje em dia, até você olha o que acontece nessa janela de mercado agora, com outros times perdendo ou podendo perder, e o Flamengo contratando... Caminha até para não ser o Bayern o parâmetro e ser o PSG, do ponto de vista, claro, das contratações e do elenco. E a gente não vê isso exatamente refletido dentro de campo, embora veja conquista de títulos, repito, que eu acho que não pode chatear o seu torcedor. O Flamengo tem sido campeão constantemente, né? Mas é uma ironia, né, Pedro? Porque assim, o campeonato por pontos corridos é aquele que premia a regularidade, e a regularidade de um time que conta com os nomes que o Flamengo conta e tem contado e tem melhorado nesses últimos tempos, e, em tese, teria de ser o rei da regularidade, né? Boa noite. Boa noite, Paulo. Abraço a você, Vitor, Jean, o fã de esporte com a gente. É uma ironia, mas não surpreende. A gente vai voltar a tratar como algo novo quando o Flamengo se estabelecer com essa regularidade. E é claro que tem 1 milhão de coisas que podem ser ditas, troca de técnico, falta de convicção no que se quer. Um ano você começa com Paulo Souza para fazer uma remodelação, depois você salva com o Dorival, mas aí o Dorival não está entregando o que você quer, aí você traz um Vitor Pereira, mas o Vitor não se adaptou, aí vamos buscar o Sampaoli. A gente está falando em um começo de trabalho, se eu não me engano, o Sampaoli tem pouco mais de 3 meses, talvez batendo 100 dias. Então é até um pouco injusto a gente querer que tenha um ápice técnico, uma maturidade de trabalho. Só que o Flamengo ele virou isso, eu estou com o Jean. O Flamengo sabe muito bem fazer dinheiro, captar, gerar, potencializar. Agora precisa entender melhor o que ele faz com esse dinheiro que ele gera. Porque por muitas vezes acaba sendo interditado um debate sobre cobrança esportiva do Flamengo com essa coisa do mais ganhou 2 Libertadores, mais ganhou a Copa do Brasil, mais ganhou o Campeonato Brasileiro. Vocês estão reclamando e bateu 2 títulos enormes no final do ano passado. Sim, tudo isso é verdade. Agora, eu acho que dá para a gente debater ou hegemonia, ou se um clube pode ser soberano do ponto de vista esportivo dentro de um clube através da sua Liga Nacional. Isso o Flamengo não consegue. E eu discordo muito quando entra num debate, mas o Flamengo abriu mão, o Flamengo correu frouxo, o Flamengo escolheu. Não, o Flamengo não consegue. E não consegue porque o Campeonato Nacional aqui ele começa ali em abril. Início de abril, às vezes final de abril, depende de ajuste de calendário, de data FIFA, se é ano de Copa do Mundo. É quase sempre um momento onde o Flamengo está fazendo uma ruptura no trabalho. É sempre uma ruptura, está sempre trocando de treinador, seja abril, maio ou início de junho. E tem sido assim no ano retrasado, no ano passado, nesse ano. Então, seu projeto esportivo, para usar o termo que o Jean falou, né, projeto financeiro, projeto esportivo, ele já começa conturbado e virou uma regra. Eu não diria nem que é uma ironia, é uma regra. O Flamengo não apresentou para a gente ainda um trabalho sólido de começar com uma temporada com o treinador e até o final dela para a gente poder ver ali em abril, maio, junho, julho, aquela maturidade que a gente fala, esse é o Flamengo despontando. Porque quando a gente para observar a janela, o Flamengo está pensando em Claudinho, está pensando em Wendel, tirou o Arlon do Atlético, traz Luiz Araújo. Não era nem para ter conversa. Se a coisa fosse minimamente... Se fosse minimamente bem organizado, não era para ter conversa. O Palmeiras agora o questionamento é que ela sempre reclama do preço, não contrata, está muito polida no mercado. O Grêmio, segundo colocado hoje do Campeonato Brasileiro, está tentando apostar numa coisa afetiva ali do Renato com o Luan. A turma vai garimpando o que pode no mercado. O Flamengo nada de braçada e não consegue se estabelecer, não transforma isso em resultado em campo. E eu não acho que seja uma escolha. O Flamengo não consegue se estabelecer
do ponto de vista esportivo no campeonato nacional que poderia representar se fosse hegemônico ou não. E aí é sempre o debate que a gente entra, né? Mas se esse Flamengo embalar... Gente, o Flamengo, esse elenco que esses caras falam aí, que o Flamengo tem, vamos ser sinceros, é um elenco de pessoas que foram para a Europa e não deram certo. Então não me venha colocar na cabeça que esses caras têm que arrebentar aqui, que não tem, gente, tá? Não tem. O Campeonato Brasileiro é um campeonato onde acontece do lanterna ganhar do líder, não é de hoje. Então, me poupe desse discursinho fraco aí. Nos últimos 4 anos o Flamengo tem 2 brasileiros. É desorganizado? É, mas querer que o Flamengo ganhe tudo porque tem um elenco, não vai acontecer, porque não tem elenco. O Gabigol é um cara que não tem pé direito. Ele precisa de 5 chances para fazer um gol. Não, que elenco que é esse que eu não sei? Campeonato Brasileiro, quem que pode ser do Botafogo? Mas é sempre o si. O Flamengo ele é muito mais postulante aos títulos pelo que a gente debate do que exatamente postulante pelo que entrega em campo. Ele não está entregando ainda. E para passar a bola para o Vitor, a gente gira nessa ciranda, porque o talento individual no mata-mata, ele vai resolver. Num jogo truncado, numa coisa ali mais curta, num caminho mais curto, ele vai te resolver muito. Mas você não está tendo mais o Arrascaeta sempre, você não tem o encaixe exato no início de trabalho, você tem muitos problemas hoje para enxergar o Flamengo como um time estabelecido, uma sequência, aquele 2019, você para, olha e sabe como é que vai jogar. Você não sabe se o Gerson está um pouco mais avançado pela esquerda, se ele está um pouco mais recuado, se o Everson está com o Arrascaeta, se um dos dois está fora, se o Bruno está próximo do Gabigol, se ele está aberto, o Gabigol está na referência, se é o Pedro. E muitas coisas ali que você não consegue entender. O Flamengo joga assim. Nem o próprio trabalho de São Paulo a gente ainda consegue reconhecer. A gente consegue reconhecer o Flamengo. Então, acho que explica a frase ali do Jean, do projeto esportivo. Então foi isso, nação. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like para nos ajudar. Compartilhe também o conteúdo para outras pessoas, amigos, familiares. E deixe aqui no comentário o que você achou sobre esse vídeo.